Davi Pitombeira, ele foi superintendente de programas educacionais especiais da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, onde ele foi responsável pela execução e monitoramento do Pacto pela Educação em Goiás, foi um plano de reforma educacional de Goiás, foi formado em Economia, né, pela USP, durante a faculdade atuou na FIP, na FIA, e trabalhou também em outras áreas do setor público, incluindo a Secretaria de Educação do Ceará. Né? O Ceará foi mencionado na parte da manhã também como um exemplo aí que até inspirou o PENAIC, por conta do seu programa Alfabetização na Idade Certa. Então, o Davi trabalhou muito lá, na Prefeitura de Suzano e na Fundação Lehman. Então, Davi, é um prazer contar com você e com a sua apresentação agora à tarde. Obrigada. Ok, Patrícia, obrigado. Queria estar primeiro agradecendo o pessoal da oficina municipal, não estou vendo aqui eles, mas enfim, queria estar agradecendo pelo convite também, e para mim é um prazer estar aqui um pouco compartilhando com vocês um pouco da experiência desse trabalho lá em Goiás, né? Como a Patrícia falou, por último eu estava como a superintendente de programas especiais, a gente ficava responsável pelo monitoramento das ações estratégicas da Secretaria, e essas ações elas estavam dentro do Pacto pela Educação, certo? Então, aqui, o objetivo dessa apresentação é trazer um pouco dessa experiência e a mostrar para vocês algumas ações que foram implementadas lá pela rede estadual. Quando nós falamos aqui a respeito de que vocês não precisam esperar o final da apresentação para estarem fazendo perguntas, tirando dúvidas, porque a gente vai estar falando um pouco mais do cotidiano das secretarias, né, de como que as coisas acontecem. Eu acho que assim, na parte da manhã vocês viram a apresentação da Paula. Agora, o que a gente procura também com essa apresentação é mostrar um pouquinho como que é na prática. E vocês, por estarem dentro, sejam nas escolas, nas secretarias municipais de educação, sabem como que é isso, esse cotidiano, todos os dias, todos os desafios vocês têm que estar enfrentando, né? Aqui é só um pouco como que está estruturada a apresentação, né? Vou dar um pouco um contexto para vocês, que é o diagnóstico da rede, falar um pouquinho do Pacto pela Educação, para vocês entenderem o que que é. E em seguida nós vamos entrar especificamente no caso, né? A primeira coisa que eu acho que é interessante para vocês entenderem os movimentos depois da rede estadual é que a Secretaria de Educação, na atual gestão, logo que começou a gestão, ela fez um diagnóstico da rede de ensino, certo? Então, assim, fez um diagnóstico bem preciso, fundado em muitos dados, em muitas evidências. A gente sabe que muitas vezes a gente faz um diagnóstico, seja na própria escola com os professores, ou seja na rede com os diretores das escolas, e muitas vezes a gente fica no eu acho que a infraestrutura não é boa, mas aí eu não sei quantas portas do banheiro da minha escola eu preciso mudar. Ou a remuneração dos meus professores, ela não é boa, tá, mas eu também não estou olhando quanto que os outros profissionais do meu município ganham, com o mesmo nível de escolaridade. Então, assim, o que a Secretaria procurou fazer, na verdade, foi esse diagnóstico mais preciso. Aqui é só alguns exemplos para vocês verem que o diagnóstico ele foi bem fundado em dados, certo? E a partir desse diagnóstico que foi realizado, a Secretaria instituiu um plano de reforma educacional. Eu acho que depois da fala da Paula de hoje de manhã, eu diria mais um plano de mudança educacional, né? Porque assim, a reforma se poderia ter feito apenas com a aprovação de algumas leis, baixando alguns decretos, mas vocês vão ver no decorrer da apresentação que tem algumas ações que, na verdade, elas representaram processos de mudança, né? Até uma das ações vai ser da tutoria, que a Patrícia, através do Itaú, trabalhou muito lá, depois vai também ajudar a gente de apresentar. É uma ação que representa também um processo de mudança dentro da rede, né? Dentro da rede e dentro das escolas. E aí, o Pacto pela Educação, ele também surge numa outra perspectiva, que é o seguinte: você chega na administração pública, quem é secretário aqui sabe muito bem disso, você tem que priorizar algumas ações que você vai tomar. Assim, não adianta, num período de 4 anos, você vai ficar na secretaria, você não vai dar conta de resolver todos os problemas. Então, o Pacto é um documento, na verdade, que procurou sistematizar isso. Quais seriam as ações estratégicas da Secretaria
durante esse período desse governo, né? Então, aqui, nesse primeiro slide aqui, é a visão, né? Qual que é a visão de um sistema educacional de qualidade, que foi definido pela Secretaria de Educação, depois do diagnóstico, né? Depois, a Secretaria estabeleceu as metas, né? Isso daqui, novamente, fazendo contexto lá com a fala da Paula de hoje de manhã, né? Então, a definição de metas, a partir dos pilares estratégicos, né? Foram definidos os 5 pilares, e quais seriam essas metas para atendê-los, né? E então chegou-se no plano, que são as ações. São 25 iniciativas ou 25 ações, que foram as ações elencadas como prioritárias para esse governo. A gente sabe que todas as outras têm uma série de outros aspectos que são muito importantes também, mas é aquilo que eu falei, assim, você tinha que selecionar algumas para ir com mais força. Isso não quer dizer também que outras áreas ficaram descobertas ou não tiveram ações, certo? Mas essas foram as principais. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de responsabilização, né? Assim, quando você assume tanto a direção de uma escola quanto a gestão de uma rede de ensino, você assume uma série de responsabilidades com vocês. Então, a gente tinha o nosso secretário lá em Goiás, ele sempre falava para a gente que ele dormia com a responsabilidade de 520 mil alunos, né? Ele tinha sob a responsabilidade dele, é uma rede grande, né? Um pouco diferente das redes de vocês, são menores, mas assim, é uma rede em que o secretário tinha uma visão muito clara de qual que era a responsabilidade dele. 520 mil alunos, quase 1.100 escolas, certo? E essa responsabilidade ele procurou traduzir. A Secretaria traduziu de 2 formas, na verdade, uma no âmbito da própria escola, com o diretor, com o gestor, e uma outra a nível de secretaria. A responsabilização a nível de escola, ela deu-se através de um termo de compromisso, certo? Então, os gestores que assumiram a gestão das escolas em 2011, eles assinaram um termo de compromisso em que eles se comprometiam a cumprir com as metas do IDEB, as metas que foram definidas pelo MEC, e também a cumprir uma série de outros pré-requisitos da Secretaria. A Secretaria estava instituindo, dentre esses pré-requisitos, um curso de pós-graduação, que era uma formação continuada, uma pós-graduação lato sensu, feita pela Universidade de Juiz de Fora. No âmbito da Secretaria de Educação, a Secretaria tomou para si a responsabilidade, principalmente, mas de uma forma mais visível, sobre os indicadores educacionais, né? Então, se a Secretaria tomou ações, essa primeira foto aí é da frente da Secretaria, o jardim na frente da Secretaria, a Secretaria mostrou para a sociedade também qual que é a sua nota do IDEB, assim, assumindo que minha situação é essa, eu tenho responsabilidade sobre isso e vou trabalhar para mudar. E a mesma coisa aconteceu nas escolas também. As escolas também receberam uma placa com suas notas do IDEB, né? Vamos lá. As ações da Secretaria na escola, né? Com relação à sistemática de acompanhamento das escolas. Uma das coisas que a Secretaria fez, que eu estava até conversando com a Patrícia, que é uma coisa que é muito interessante, ela separou o apoio às escolas. Ela separou o apoio entre o apoio pedagógico e o apoio na parte gerencial, administrativa. A Paula mostrou para vocês, hoje de manhã, os dados da pesquisa da Vitor Tivita e depois mostrou os dados de vocês, né? E assim, eu acho que vocês puderam se viram naqueles dados, ou talvez nem tenham percebido que a realidade de vocês era aquela, que vocês estavam levando muitas vezes mais tempo com atividades rotineiras, seja de modulação de professores, de merenda, em detrimento do tempo que vocês despendem com o pedagógico, por exemplo, assistindo aula de professores, né, para dar o retorno, dar um feedback, dar uma orientação. Então, a Secretaria de Educação ela criou 2 figuras, essas 2 figuras elas vão para o chão da escola, certo? Elas funcionam como elo entre a Secretaria de Educação e as escolas da rede. E essa primeira figura é o técnico escolar, né? E a segunda é o tutor pedagógico, certo? Quando o técnico escolar ele vai para a escola,
ele foi para as escolas da rede estadual, ou vai até hoje, ele tem um manual que ele leva, só mostrar aqui para vocês, rápido, ele leva um manual de gestão das unidades escolares. A secretaria, quando elaborou esse manual, ela estava pensando em liberar o tempo do gestor para que ele possa focar no pedagógico. Então, aqui é só para vocês darem uma olhada no manual, da forma como que está, mostrando um pouco como é que a Secretaria de Educação se organiza. Lá é uma rede grande, então por isso que tem uma estrutura de organização central grande também, certo? Definiu aqui qual que é como que é a estrutura organizacional da escola, qual que é o papel de cada uma dos atores da escola, seja do coordenador pedagógico, do coordenador de unidade, do secretário de escola, do diretor. E também fez um mapeamento dos processos da escola, sejam esses processos pedagógicos ou sejam rotineiros, burocráticos mesmo. Aqui é só para... Só a gente combinou que de vez em quando eu ia entrar, só para pontuar, porque nós, pela Fundação, acompanhamos esse processo de implementação, não necessariamente em todas as áreas, mas acompanhando como a gente observa outras mudanças em outras secretarias. Nessa parte de mapeamento das rotinas, foi muito interessante, porque o que a gente ouvia muito do pessoal da rede, dos diretores de escola, que está pequeno lá, eu não sei se vocês conseguem ler, então, para quem está mais longe... Para mim também, mas eu acho que daqui eu consigo, né? Por exemplo, coordenação de unidade, coordenação de disciplina, relacionamento com pais, administração de pessoal, afastamento, substituição, conflito, estruturação de escala e acompanhamento da execução, monitoramento, manutenção da infraestrutura, biblioteca, limpeza e zelador. Às vezes, a gente mesmo fala o administrativo, a gente fala grandes categorias, e o que os diretores trouxeram é que esse mapeamento e detalhamento das tarefas ajudou a equipe a ver o tamanho, a complexidade do que estava envolvido. E ajudou, claro, a secretaria, de que forma a gente pode simplificar esses processos, onde é que a equipe está gastando muito tempo, né, e onde isso pode ser otimizado. Mas eu só queria ressaltar isso, que às vezes você poder ir para o miudinho ajuda muito na hora de vetar administrativo. Mas administrativo o quê? Né? Então, só esse manual, a apresentação eu vou deixar depois com vocês, lá vai ter o link para o site da secretaria, onde vocês podem também estar pegando o manual para estar verificando, até, enfim, se quiserem implementar nas escolas de vocês, adaptar, vai estar disponível. Aqui só passando, só para vocês darem uma olhada, o mapeamento que a secretaria fez, então ele abrangeu as duas áreas, né, tanto o pedagógico, dá para ver a questão de acompanhamento do plano anual, né, o plano curricular, o plano de aulas, plano político-pedagógico, avaliação escolar, trabalho coletivo e os processos administrativos também. Como é que vocês podem ver, esses processos eles têm muitas idas e vindas, né? Eu imagino que nas escolas de vocês, nas redes de vocês, eles também sejam longos e são processos que terminam isso que a gente estava falando, termina consumindo muito tempo, porque vocês ficam nessas idas e vindas, muitas vezes numa dessas indas o processo para e vocês têm que ir lá resolver isso, e tudo isso vocês estão fazendo em detrimento da escola. Às vezes tem que ir na Secretaria de Educação, perdeu a metade do dia indo lá, dependendo da localização da escola, você ficou a manhã toda lá e os seus professores ficaram sozinhos lá. Então aqui, só para vocês darem mais uma olhada, conselho escolar, questão mapeamento do PDE, que isso daqui vocês devem ter também, né? Ele é universal do MEC, PDDE, merenda, enfim. Deixa eu voltar aqui então para o outro PowerPoint. Tá. Então, seguindo então nós falamos dessa primeira figura que era o técnico escolar, né? E agora nós vamos falar do tutor pedagógico. Só que assim, antes da gente falar do tutor pedagógico, eu queria só dar um dado para vocês de diagnóstico sobre a situação do coordenador pedagógico no Brasil. É interessante porque a Paula mostrou para vocês de manhã os dados referentes à atuação dos gestores, né? E quando você olha os dados dos coordenadores pedagógicos, a situação não é muito diferente, né? Então,
tanto a Fundação Itaú Social quanto o Instituto Unibanco e a Fundação Vitor Tivita encomendaram a pesquisa para a Fundação Carlos Chagas e eles levantaram essas questões. Por exemplo, 19% dos coordenadores pedagógicos dão um atendimento individual aos professores. O atendimento individual é aquele atendimento do feedback, sentar, acompanhar o currículo, acompanhar o plano de aulas, o planejamento. Ou seja, então ele passa 81% do tempo dele fazendo outras coisas, que não são acompanhando o professor. Podem ser atividades pedagógicas? São. Podem ser, sim, mas não necessariamente são. Nessa pesquisa, muitos deles levantaram que perdiam muito tempo verificando se a escola estava limpa, se tinha carteira na sala, cuidando da disciplina, da entrada e da saída dos alunos. E um outro dado também interessante é um pouco também esse distanciamento entre a figura do coordenador pedagógico e o processo de ensino e aprendizagem que está sendo desenvolvido ali na escola dele, que é mensurado através do IDEB, né? O IDEB pega lá a proficiência e a aprovação, e nessa pesquisa 47% dos coordenadores falaram que não tinham, não sabiam qual que era o IDEB da própria escola onde trabalhava. Certo? Aqui, quem que é diretor aqui de escola? Tem bastante, né? Quantos de vocês sabem qual que é o IDEB da própria escola? É, mais ou menos a metade. Então, assim, não vai ser algo muito diferente também do que acontece com o coordenador pedagógico. E muitas vezes é um dado que a gente não para muito para pensar, mas é um dado que é resultado no nosso trabalho e que a gente passa alheio a ele. Certo? Então, isso ocorre também muito por conta de desenvolver atividades que vão muito além do que deveriam ser a competência de vocês, que é mais o foco no pedagógico, né? Então, dado esse diagnóstico, também era similar para a rede de Goiás, a Secretaria instituiu o tutor pedagógico. Quem que é esse tutor pedagógico? Bom, o tutor pedagógico ele é um professor mais antigo, mais experiente, digamos assim, não mais antigo, mas são professores mais experientes da rede que eles auxiliam os coordenadores pedagógicos das escolas, né? E aí ele desenvolve esse trabalho com o objetivo de fortalecer a gestão pedagógica das escolas com foco na gestão, na formação continuada da equipe gestora da própria escola. É interessante destacar que quando esse profissional ele vai fazer essa formação continuada, ele está fazendo no chão da escola, ele vai direto lá para a escola. Então, assim, você não precisa tirar todos os professores, ou tirar toda a equipe gestora, levar para um local para fazer isso. E você tendo a figura, esse profissional que vai lá na escola, você também consegue garantir um ritmo, pelo menos semanal, de estar tendo uma formação continuada. Então, e o que esses profissionais eles fazem? O que os tutores pedagógicos eles fazem? Então, eles terminam sendo uma ponte entre as escolas e as subsecretarias, né? Como a nossa era uma rede grande, tem 40 subsecretarias, né? E eles desenvolvem essa função, né? Eles auxiliam os professores na implementação de programas, além dos programas regulares, programas especiais também da área pedagógica. Eles acompanham a cobertura do currículo, além de estar dando essa formação, estar dando feedback, fazendo uma espécie de ser quase que um coach do coordenador pedagógico, né? Ali dando um retorno constante do trabalho que ele está desenvolvendo. Não só complementando alguns pontos, mas ligando um pouco com alguns dos temas que nós cobrimos pela manhã, né? Na apresentação da Paula, ela trouxe um aprendizado a partir de mudanças, né, de melhorias significativas na educação pelo mundo, né? Um ponto-chave para que essas mudanças aconteçam, ela trouxe, é o papel do diretor ser uma liderança pedagógica, né? Ou liderança da instrução, né? Se a gente for traduzir literalmente. Mas a liderança pedagógica junto com a sua equipe gestora. Esse papel-chave da gestão pedagógica, na época do início do trabalho em Goiás, era um desafio. E por que tutoria veio como uma estratégia de formação continuada? Eu acho que é só para dar um contexto, né, que ela não nasce em Goiás e ela não nasce no Brasil, nem nasce com a Fundação Itaú Social. A gente começou aqui no Brasil, mas
o Davi usou a expressão coaching, enfim, o que ela é? É um tipo de formação, é uma modalidade de formação continuada, que é formação em serviço. Acho que todos nós já lemos material, textos, né, sobre formação no locus da escola, não é? Importância, ação, reflexão, ação, enfim. Não são conceitos desconhecidos para a gente. Mas o que a tutoria entra nessas experiências exitosas de mudança na educação? A tutoria vem como uma estratégia que é em serviço, na escola e mais. Ela não é uma oficina, ela não é uma reunião com professores ou um curso para professores na escola. Ela tem o tutor, que é um para-avançado, então alguém da rede, né? Então, de novo, alguém que conhece a realidade da escola. No caso de Goiás, ou diretores ou coordenadores pedagógicos que já trabalhavam há bastante tempo, que tinham um perfil. Mas, enfim, de forma geral, é um para-avançado que tem experiência e que vai trabalhar em parceria com o seu tutorado. Se o tutorado é o diretor, o coordenador pedagógico, eles juntos vão fazer os combinados. Agora, a formação vai acontecer como? O tutor ele vai observar a prática do diretor, né? Por exemplo, uma coisa é eu achar que eu estou falando direitinho aqui, né? Aí eu chego para a Célia, cadê a Célia? Célia, aí eu chego depois do encontro e falei, Célia, e aí? Me diz do que eu fiz. Onde você achou que o pessoal ficou meio assim, oi, não entende, né? Onde você achou que eu falei demais? Onde você achou que eu falei de menos? Onde que, de repente, eu ignorei alguém que estava levantando o braço, querendo falar, e não, né? Isso acontece, isso é parte do aprendizado, melhoria de prática. O tutor, ele é esse que vai observar, vai depois sentar, fazer o feedback, planejar e, às vezes, até vai modelar. Né? Porque uma coisa eu nunca apresentei, digamos, sobre o currículo da Austrália. Né? Se eu sou fã dele, mas vejo a Paula apresentando, ela está modelando de certa forma. Eu posso depois fazer do meu jeito. Nós adultos aprendemos também assim, a gente incorpora e faz. Mas ter visto alguém fazer faz muita diferença. Eu imagino que vocês, diretores, né? Aí eu estou falando mais com diretores, mas isso vale para os técnicos de secretaria, secretários. Quem de vocês não aprendeu observando, pensando na sua profissão, no seu trabalho como diretor ou professor antes de ser diretor? Quem aprendeu também observando alguém fazendo bem algo que você queria aprender a fazer? Quem? Assim, eu? Então, a gente aprende observando. Quem aprendeu também sendo observado e aí ouvindo o feedback de alguém? Podia não ser o tutor, podia ser um colega, o seu diretor, Quem aprendeu sendo observado? Né? Um pouco menos, mas também. Então, o tutor traz essa forma de aprendizado, tá? Não elimina outras estratégias de formação continuada. Então, por exemplo, encontros como esse aqui que a gente está tendo, palestras, grandes encontros, cursos online, presenciais, idas para a secretaria ou para o órgão regional, para uma determinada oficina, isso tudo seguiu acontecendo em Goiás. Mas o que eu acho que, e aí é um ponto e eu devolvo para você, mas é que a gente falou tanto na questão da liderança da gestão pedagógica, mas para ela se desenvolver, o que a gente observa nas experiências exitosas é que você precisa de formação continuada e em serviço para ajudar a desenvolver essas lideranças. E mais, eu acho que aqui com certeza a gente vai ter diretores que podem dizer, mas eu já sei, eu sou liderança pedagógica na minha escola. Ótimo. Agora, o desafio do sistema, como é que a gente pode fazer com que diretores que são muito bons enquanto liderança pedagógica possam ajudar outros a aprender também? Né? A escolha de tutores passou um pouco nesse sentido. Eu posso ser muito boa diretora na minha escola. Em que momento eu sou acionada pela minha secretaria para colaborar na formação do outro? E aí a gente também sabe, por evidências, que não adianta, o Davi é um bom diretor, eu tenho algumas áreas para aprender, em outras eu sou boa, aí eu me coloco aqui, vamos lá, estou aqui para aprender, Davi. Não, né? Ele vai precisar de suporte para saber como me ensinar, vai ter que ter um mínimo de estrutura. Eu não vou aprender por osmose, ou só olhando a escola dele, sem pensar na minha, sem tendo alguém indo para a minha escola. Então, eu vou fechar o parênteses, mas eu acho que, como esse ponto do acompanhamento pedagógico foi tão forte lá, e vocês são diretores, e o papel de liderança pedagógica foi tão acentuado na parte da manhã,
era apenas para reforçar. Não se desenvolve sozinho essa liderança, nem se pode. E mesmo quando você já tem uma liderança forte na sua escola, o papel do diretor ele pode ser ampliado para colaborar no desenvolvimento de outras lideranças pedagógicas em outras escolas, com apoio e a intencionalidade das secretarias. Tá? Acho que era... Desculpa, falei demais. Imagina. A Patrícia foi a pessoa que teve à frente lá em Goiás, né, através da fundação, então ela tem muito mais propriedades que o que a gente fica monitorando e acompanhando o programa. É um pouco diferente também de quando você está fazendo. Então, muito bem-vinda às suas colocações, Patrícia. Então, só retomando aqui, seguindo, aqui já dá para pular, né, essa parte. Uma outra questão que eu ia levantar para vocês também é o seguinte, os tutores, além todo o processo que a Patrícia já levantou aqui também, eles também estão lá dentro das escolas todos os dias, como esse elo entre a secretaria. E eles levam uns programas, outros programas especiais, programas, às vezes programas de reforço, de intensificação de aprendizagem, algumas coisas do tipo. E eles também acompanham a execução do currículo, certo? Como que está acontecendo. E aí, como a gente vai disponibilizar isso daqui para vocês depois, eu queria só estar mostrando para vocês aqui no site da secretaria, e aqui dentro do site a gente tem essa aba aqui, que é a sala dos professores, certo? Isso daqui está aberto para vocês, vocês podem estar entrando lá, vocês vêm aqui na aba de visitante, e aqui vocês vão encontrar todo o detalhamento sobre o currículo. É uma sala de apoio, na verdade, aos professores. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o ensino fundamental, certo? Vamos pegar aqui no 5º ano, vou colocar aqui matemática. Aqui, o que a secretaria procurou fazer aqui com essa proposta aqui na sala do professor é um pouco do que a Paula mostrou lá do que a Austrália faz, né? Ela disponibiliza uma série de ferramentas para o professor ele estar pesquisando, não pesquisando, mas está utilizando também para a sala de aula, né? Então aqui, se vocês entram aqui no de matemática, aqui tem formas geométricas, né, espaciais, e aqui vocês vão encontrar o conteúdo para estar dando suporte ao professor. Na sala dos professores, vocês vão encontrar uma série de ferramentas para estar dando suporte ao professor. Então, tem vídeos, tem aulas, tem trechos de vídeos do YouTube, tem atividades, tem planos de aula, e já está tudo organizado. Inclusive, algumas disciplinas, acho que não todas, já estão organizadas, inclusive, aula a aula, certo? A partir de um currículo de referência. E essa figura que está lá acompanhando o pedagógico dentro da escola, ele também acompanha a execução disso, sabe? Então, ele também está lá acompanhando se o professor está cobrindo o currículo, está usando as ferramentas para estar desenvolvendo o trabalho. Tá, então, só seguindo aqui. As ações da secretaria, do ponto de vista também da sistemática de acompanhamento da rede de ensino, certo? Esse daqui é, na verdade, uma planilha que a gente fez para estar acompanhando tanto os diretores da rede, quanto estar acompanhando as escolas também. E eu terminei só fazendo alguns ajustezinhos para estar mostrando para vocês, porque assim, é uma coisa muito simples, tá? E eu acho que vocês podem estar replicando também, principalmente quem é secretário, que vocês podem estar vendo aqui, nós colocamos todas as escolas da rede e nós vamos acompanhando, a gente faz uma rodada anual para discutir escola por escola, certo? E a gente olha todos os indicadores. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro momento, esse 1 média final é a nota do diretor na formação continuada que ele faz, certo? Então, aqui a gente vê a quantidade de acessos que ele faz à plataforma virtual. Então, a gente acompanha o processo de formação dele também, a gente vê se ele foi aprovado, reprovado, e cruza tudo isso dentro de uma mesma tela com dados de proficiência dos alunos. Aí a gente consegue ver tanto a evolução da proficiência, quanto a evolução também dos indicadores, do IDEB.
E aí, quando a gente faz isso com cada diretor, é interessante que às vezes a gente recebe a reação dele que ele não estava percebendo que as coisas elas estão um pouco associadas, sabe? Então, assim, essa é uma ferramentazinha que depois, se vocês quiserem, posso estar deixando também com o pessoal da oficina, se vocês quiserem usar como modelo, mas é muito simples. São os indicadores que a gente acompanha. Então, a reprovação, ano a ano, crescimento, taxa de abandono, por nível de ensino, enfim. E aqui as notas até chegar no IDEB, e se a escola está numa situação que satisfaz o que é esperado para ela, se ela está abaixo ou se está acima do que é esperado também. E com isso a gente consegue fazer também esse acompanhamento, a gente consegue acompanhar tanto o gestor quanto a própria escola, a própria evolução da escola, né? Deixa eu voltar aqui. Tá. Uma outra coisa que a Secretaria também fez, no âmbito de dar suporte aos diretores, aos gestores, foi isso daqui que é o portal do diretor. Certo? Eu resolvi deixar aqui o portal diretor pelo seguinte: vocês aqui, vocês são um consórcio de municípios, certo? Assim, isso daqui aparentemente parece uma ferramenta sofisticada, mas não é. Ela é uma ferramenta simples e, no caso de vocês quererem até implementar aqui na região, pelo consórcio, eu acho que é bem tranquilo de conseguir, até porque vocês conseguem algumas ferramentas de software livre para isso. E o interessante aqui do portal do diretor é que ele dá subsídios em tempo real para o diretor, para ele estar acompanhando a escola dele. Essa ferramenta, a secretaria insere, os professores inserem a frequência dos alunos no sistema, e o sistema ele vai gerando essa ferramenta em tempo real, com taxa de aprovação, com notas, com alunos que estão em recuperação, cruza isso com alunos que necessitam de transporte escolar, com outras informações de merenda. E essa ferramenta ela é interessante porque, além de dar daí também um mapeamento até das condições físicas da escola, mas assim, essa ferramenta ela consegue mostrar em tempo real o nome dos alunos que estão propensos a reprovar ou abandonar o ano, certo? Então, assim, ela permite você saber quem é o aluno, qual disciplina, qual a nota que ele tem, qual o número de faltas que ele tem e quem que é o professor responsável por isso. E isso daí, você termina dando um apoio maior para o diretor para ele chegar e fazer uma intervenção mais precisa. Por exemplo, ele pode detectar que na escola dele, se tem um número de alunos muito grande propenso a reprovar com as disciplinas de um determinado professor. E aí volta àquela questão, bom, o problema está no aluno ou está no professor? Certo? Então, essa é uma ferramenta que ela permite isso, vocês terem um acompanhamento em tempo real de como que estão as escolas e para os secretários também de como que está a rede municipal. Pode falar. Está bastante interessante, mas eu gostaria de saber, vocês conhecem o GEDAI no estado de São Paulo? Seria alguma coisa parecida? Com a gestão dinâmica da administração escolar que foi implantado em 2000 no estado de São Paulo? Eu não conheço o GEDAI. Você conhece? Então, a pergunta é essa, se vocês conhecem ou não, o que uma coisa tem a ver com a outra? Se existe alguma coisa de semelhante ou não? Não, eu não conhecem, né? Não conheço o GEDAI, não. Porque tem algumas informações que me parece que são semelhantes, mas tudo bem, então. Tá. Não, é porque assim, essas informações aqui, muitas delas são públicas, então, por exemplo, Proficiência, IDEB, assim, e outras elas são fornecidas diariamente pela própria rede, sabe? Então, a taxa de aprovação, você consegue ver, no segundo bimestre, por exemplo, você já tem uma taxa de aprovação prévia da nota dos alunos do primeiro bimestre. A mesma coisa você consegue ver com o abandono, reprovação, com a frequência. Então, assim, eu não sei, não conheço o sistema de São Paulo. Mas eu acho que assim, uma coisa interessante de colocar isso daqui também é que essa ferramenta ela foi desenvolvida dentro da Secretaria de Educação. Certo? Então, assim, não é uma ferramenta que contrataram uma consultoria para estar entregando um projeto. Não, foi a própria área de tecnologia que desenvolveu. E aí eu queria estar mostrando ela para
para vocês, mas por conta disso, assim, vocês não são uma rede grande, são municípios, né? Mas vocês juntos, vocês têm força. Então, assim, é um tipo de ferramenta que eu acredito que pode ajudar muito vocês também. Era realmente que a rede municipal tivesse um sistema próprio, porque nós dependemos de cadastro e outras coisas, de muitas informações de escola, de dependências, de professores, ainda do estadual, e a gente gostaria até de estar criando um sistema independente do Estado, até no cadastro de alunos e todos esses detalhes. Eu acho que é bem Davi, ali atrás ele também perguntou, mais ou menos em cima disso, se esse sistema seu aí teria como importar dados de um outro sistema, por exemplo, do GEDAI, para ser colocado dentro desse sistema Sim. seu. Existe a possibilidade? É possível? Sim, é possível. Basta você atirar os dados desse sistema onde você está, você faz uma programação e puxa e insere no outro sistema, e aí você consegue até fazer análise a partir, além dessas que eu estou mostrando para vocês aqui. Não, é que, na verdade, o município ele teria que contratar uma empresa especializada na área de informática e importação de dados, que nós tentamos implantar em Cajati. O que acontece com as redes, alguns municípios, é a questão do cabeamento, que o sistema não aguenta, ele não aguenta, não tem como puxar, porque tem que ter um local próprio, então a estrutura é muito cara. Por isso que nós estamos falando de Goiás, em sistema de uma rede estadual, porque vocês estão importando uma rede estadual. O custo da rede porque o Estado aguenta fazer o pagamento. Então, o município até tentou implantar. Nós tentamos implantar, eu estou aqui com diretores de escola, ele importava dados de um lado, mas teria que digitalizar tudo de novo, aí iria cruzar o CAD único, matrícula de aluno e consultas no hospital. Como é que era a vida dessa criança inteira? Você saber quantas consultas teve. O que aconteceu? A prefeitura não tem um suporte, eu não sei como é o nome da parte de informática, para a captação de dados. Não, sim. Isso. Então, nós até tentamos, que seria muito fácil, você entrar lá com o aluno. Então, essa criança, você ia ver a nota dela, você conseguiria puxar quantas consultas ela teve no hospital, se ela tinha Bolsa Família ou não. Então, a intenção, se contratou uma empresa, mas o que o município não tinha esse suporte para reportação de dados. Quando a gente estava desenhando o sistema, pensando em desenvolver, nós pensamos em cruzar com outros sistemas também. Qual que é o problema de você estar cruzando com esses outros sistemas? É que você vai pegar a base de todos os meninos e todas as meninas do município ou do estado. E aí você corre o risco de ficar nisso, ficar um sistema muito pesado e ele não tem capacidade de processar. Então, o que nós fizemos dentro da secretaria? Fizemos um recorte dentro dos dados que vão possibilitar o diretor acompanhar a escola. Então, assim, a gente sabe que é importante você ter os dados lá do Cadastro Único, o DataSUS tem muitos dados importantes também. É interessante você saber se o aluno tem algum tipo de problema de saúde também. Só que para você fazer isso, você vai comprometer os outros dados, como, por exemplo, o desempenho dele. Então, assim, a decisão que nós tomamos foi que vamos priorizar que o diretor ele tenha essas informações aqui, infelizmente, em detrimento das outras, certo? Esse sistema aqui que estou mostrando para vocês, assim, ele não fica tão pesado. E, assim, vocês, a nível de consórcio, mas são 20 municípios, é isso? São 23, desculpa. Então, vocês são 23 municípios. Para vocês desenvolverem um sistema similar, ele não vai ficar tão pesado. Tá? E vocês podem ter certeza, porque você não vai ter um fluxo de dados tão grande que vai congestionar. Agora, se forem outros dados, aí realmente... Então, assim, só para reforçar essa provocação que você faz para se pensar, é possível pensar no desenvolvimento de sistemas via um consórcio, que hoje a tecnologia permite você ter uma plataforma e ela ser compartilhada por diferentes sistemas. Uma secretaria não ter que... ou seja, você entra como usuário, com uma senha, a sua equipe, para a sua rede. E outra rede usa a plataforma como ferramenta, mas não tem acesso aos seus dados. Hoje a tecnologia permite, e eu acho que essa provocação e acho que vale, assim, só resgatar
que antes do portal do diretor ficar pronto, os tutores estavam trabalhando com as equipes gestoras das escolas. Então, parte das escolhas de que tipo de indicadores, porque às vezes havia um movimento assim, né? E a gente observa em desenvolvimento de outras plataformas, da gente primeiro querer botar todos os dados, todos os tipos de indicadores. Mas antes da plataforma existir, as equipes iam trabalhando lá no dia a dia das escolas, e quais 2 pontos que chamaram muita atenção e estão contemplados aqui foram nessas horas da escolha, né? Um era a falta de aluno, porque muitas vezes só quando o aluno já estava no risco de repetir de ano, ou já, digamos, aquele amarelo quase laranja, avermelhado, é que a equipe colocava no radar, sobretudo se o aluno não faltava vários dias direto. Vocês devem ter casos assim, né? Falta aqui, aí passa, e depois mais 2. Mas só quando você vê, o aluno está em risco. Então, monitoramento de presenças, de faltas, para risco de evasão foi um ponto. E o outro, dados das avaliações diagnósticas, né? Então, a rede tem uma avaliação diagnóstica lá, e muitas vezes o tutor e a equipe gestora trabalhava com planilha mesmo, olhando aluno por aluno, fazendo. Esse portal ajudou a facilitar, né? Mas eu só queria trazer de novo que, muitas vezes, identificar o que precisa estar muito baseado no dia a dia, no que é prioridade. Eu acho que aí, quando a outra participante trouxe um nível de complexidade, você, né, que trouxe diferentes indicadores, fazer escolhas, né? E aí fica aqui a provocação do Davi. É algum tipo de ferramenta que possa ser desenvolvido por um grupo de municípios, né, quando não é por uma rede estadual? Tem 2 perguntinhas. Uma em relação a custo. Isso está disponível? É gratuito? Como que funciona? E outra questão é a questão de armazenamento de informações, backup. Tem um sistema que garanta isso para quem? Como é que funciona? Você estava falando do custo, a Paula estava escondida ali atrás da bandeira falando disso também. Bom, o que acontece? Como esse sistema ele foi desenvolvido dentro da secretaria, os custos você tem são os custos corriqueiros de você ter uma equipe de tecnologia, né? Salário, remuneração, coisas. E esse sistema ele foi feito em cima de uma plataforma da Microsoft, né? Então, assim, você tem, no caso do Estado, o Estado já tinha um contrato maior, mas assim, você tem algumas ferramentas livres ou ferramentas mais baratas de análise de dados desse tipo que são bem mais em conta ou até gratuitas, certo? E os custos eles são basicamente isso, são custos de manutenção e sim, você vai precisar de uma estrutura física, de um local para você fazer o backup dos dados, para você montar a estrutura, certo? Beleza? Tá ok. Tem mais alguma dúvida? Eu posso seguir? Então vamos lá. No próximo passo aqui de acompanhamento da rede, acho que assim, uma coisa que teve lá em Goiás, que eu acho que foi muito produtivo, é que você tinha um envolvimento muito grande do secretário com o acompanhamento da rede. Então, assim, aqui, eu até coloquei uma foto de uma reunião com ele, que ele recebeu todos os diretores de escolas. Assim, são 1.100 diretores de escolas, tem escolas que ficam a 600 quilômetros da sede da secretaria, e mesmo assim havia uma preocupação muito grande de saber o que estava acontecendo em todas as escolas. Entender, ouvir do próprio diretor se os programas estavam chegando da forma como deveriam e como era que estava o desenvolvimento. Certo? E aí, além desse acompanhamento que o secretário fez com todos os diretores de escola, também ele tinha um papel de liderança no desenvolvimento das ações da secretaria, né? Então, você tinha reuniões semanais para tratar do andamento das ações e dos projetos, né? E essas reuniões elas ocorriam com digamos que não o alto escalão da secretaria, mas com pessoas que estavam em posições chaves, e toda semana ocorriam essas reuniões para estar fazendo prestação de contas e estar dando uma posição em tempo real do andamento das ações, né? Algumas das coisas que a gente consegue aprender com essa última gestão que teve lá em Goiás, que é um pouco tentando passar aqui para vocês, algumas das lições, o primeiro ponto é sobre a implementação. Eu acho que é muito rico a gente olhar para a experiência pelo ponto de que muitas das ações,
tutoria, o portal, várias outras, elas foram desenvolvidas internamente da secretaria. Então, assim, por exemplo, na tutoria teve o pessoal do Itaú que deu o apoio, mas assim, eles formaram a equipe da rede e essa equipe hoje ela anda sozinha, certo? O portal ele foi desenvolvido pelos profissionais da própria secretaria. E esse empoderamento dos profissionais também é o que vai garantir com que você tenha sustentabilidade, né? Vai garantir que daqui a 3, 4 anos o projeto, a ação ela possa continuar em execução, independente de quem está na gestão. Como a Patrícia até mencionou anteriormente, eu trabalhei na Secretaria de Educação do Ceará. E isso era uma coisa que a gente via muito, sabe? Lá no Estado tinha uma preocupação muito grande de você, quando você ia desenvolver ações com parceiros externos, beleza, você do Itaú vem, traz o seu projeto, a gente quer, mas a gente não quer só que você faça o projeto e vá embora. A gente quer que você forme o nosso pessoal. E é muito interessante, assim, quando você está lá dentro, vendo o operacional da secretaria, que você vê que esses, não os processos, mas as ações, os procedimentos, os métodos, eles ficam, e a secretaria, ela anda independente do projeto estar lá ou não. Tá. Seguindo aqui, na questão do papel do gestor, acho que uma coisa interessante é que o Estado deixou isso muito claro, né? Tanto lá através do manual de gestão, quanto com o acompanhamento dos técnicos escolares, qual que é o papel de cada gestor, né? Aqui é um pouco só lá do manual que eu mostrei já para você, manual de procedimentos, né, de processos, qual que é o papel do gestor em cada uma das ações que elas ocorrem. E daqui é o link que vai ficar com vocês também, de onde está o manual, certo? E um outro aspecto interessante também é que a secretaria ela apostou muito na formação dos gestores, certo? Ela, tanto com o curso de formação, que aconteceu pela universidade, como também ela fez uma parceria com a Fundação Itaú Social também, a partir da experiência que o Itaú foi buscar na Academia de Liderança de Nova York, nós desenvolvemos uma ação em conjunto para estar mas estar mapeando algumas competências que são importantes para o gestor escolar estar exercendo um papel mais eficiente, mais eficaz. E aí, as competências que foram mapeadas durante esse processo são essas 8 aí. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês terem um pouco de noção do que tem. A primeira competência foi a competência de liderança, né? Ou gestão de equipe, que é uma competência que ela visa estar formando o gestor, está desenvolvendo no gestor, na verdade, a capacidade de criar e manter equipe, influenciar positivamente a equipe, delegar ações para outras pessoas, acompanhar, dar feedback, acompanhamento dos retornos. Foco no resultado foi a segunda competência que a academia mapeou, certo? É um direcionamento das ações, dos esforços da escola, como que você desenvolve no diretor de escola competências para ele estar direcionando todas as suas energias, as energias da escola, para estar atingindo o resultado, que, no nosso caso, é a aprendizagem do aluno, né? O terceiro é a constituição de parcerias, né? Então, é uma competência que visa desenvolver estabelecimentos de relações de confiança, desenvolver capacidade de negociação, constituir redes de relacionamentos. Na quarta, é uma competência de comunicação, que é uma competência que visa desenvolver no diretor a capacidade dele se fazer entender claramente, né? Então, assim, ele se comunicar bem, se comunicar de uma forma correta, clara, expressar de uma forma positiva as suas ideias, né? Na quinta competência que ficou foi a questão da resiliência, né? Que é a competência para estar se adaptando às situações adversas, estar enfrentando os novos desafios, estar aberto a mudanças, mudança de rumo, adaptações, seja com pessoas ou com situações do dia a dia, né? E, ao mesmo tempo, mantendo também o equilíbrio e uma firmeza de propósito de onde que ele quer chegar, da equipe que ele está liderando, né?
A sexta competência que ficou foi a chama-se disposição para aprender, né, que é o gestor desenvolver no gestor competência para ele estar aberto a estar aprendendo novos métodos de trabalho, novas formas, novas metodologias, estar se organizando de forma a ter uma equipe que seja mais produtiva, também ele está se preparando para poder sair, em alguns momentos, da zona de conforto que ele também está. A sétima, gestão da escola, né, que é a parte mais operacional, planejamento e organização, que é desenvolver no diretor funções digamos que padronizadas, mais fechadas, de como ele deve planejar, como organizar as aulas, como que ele direciona o andamento, dá o apoio à equipe, garante os resultados da escola, né? O oitavo, conhecimento técnico profissional, é uma competência já bem mais pedagógica, é o conhecimento que o diretor ele tem, que ele domina sobre a parte pedagógica, tanto a questão conceitual, quanto metodológica, técnicas de ensino, e assim sucessivamente. Bom, e aí, só para concluir, eu acho que eu fui bem mais rápido do que a gente estava pensando. Eu vou mostrar para vocês, assim, depois de 3 anos de trabalho, alguns resultados que a gente consegue observar nas escolas da rede estadual de Goiás. Tá? Essa aqui é uma foto do Prêmio Escola, que é um prêmio que o Estado concede às escolas que têm uns resultados de destaque. Certo? E aqui o primeiro resultado que a gente vê em língua portuguesa, tá? Esses aqui são resultados do SAEGO, que é o Sistema de Avaliação da Educação de Goiás, e a gente consegue ver aqui, por exemplo, a proficiência entre 2011 e 2013, ela cresceu mais de 8%, certo? E os alunos que também, enquanto você olhar aqui, essas duas primeiras cores da esquerda, são os alunos que estavam abaixo do básico e no nível básico de aprendizado. Você consegue ver claramente também que se tem uma redução no número de alunos que estão nessa situação. Aqui para a língua portuguesa, a mesma coisa se consegue ver para a matemática também. Então, você consegue ver que, por exemplo, a tutoria é uma ação que está dando um suporte muito grande nisso, né? Assim, claramente a gente percebe que tem o mérito desses resultados é da tutoria, né? O mesmo acontece também em língua portuguesa nos anos finais do ensino fundamental, certo? E em matemática também você vê que você começa a reduzir as desigualdades, né? Você começa a trabalhar com uma rede um pouco mais equitativa. E, enfim, era isso. A apresentação ela ficou pequena. Obrigado. Mas, nesse sentido, a gente tem um pouco mais de tempo para mais perguntas, debates, reflexões. Então, que a gente gostaria de abrir. Enquanto estão vindo, né? Que eu sei que a gente está na plateia, demora um pouco. Queria trazer para o Davi, só para você explicar um pouquinho, porque você falou de competências, né? Mas como a rede selecionava diretores, como vocês incorporaram competências no processo de seleção, de suporte a diretores, eu acho que é um ponto importante, né? Não. Já tem uma pergunta. Com relação à tutoria, eu tinha nossos diretores de escola são efetivos, né, concursados, e os vice-diretores são designados. Mas também são pessoas da rede, são pessoas do quadro de magistério, que tem que ter alguns critérios para serem selecionados como vice-diretores. E eu tive 2 diretores que foram capacitados pela Fundação Lema, no ano de 2013 e agora no ano de 2014, 2 escolas que apresentaram projetos, e eles voltaram com as informações. E daí o que nós fizemos? A proposta, eles fizeram a tutoria. Então, esses diretores estão capacitando os colegas em serviço. É aquilo que você falou. Então, eles se reúnem e eles... Eu até queria que o diretor Máximo, se pudesse conhecer, o diretor Máximo está aqui, e a diretora Lúcia, que o projeto foi selecionado, eles foram capacitados, e eles são, na verdade, os tutores dos próprios colegas. E foi uma surpresa, porque, geralmente, o magistério, a gente tem um pequeno problema. É que parece que, quando você vai formar, pessoa da tua rede que forma,
às vezes o olhar é um pouco diferente. Você traz alguém de fora para falar a mesma coisa e muitas vezes o pessoal acha que aquele que veio de fora entende que não. Que, nossa, ele falou cada coisa bonita, mas o nosso colega está falando da mesma forma. E eu fiquei muito feliz que com a equipe do departamento, eles aceitaram prontamente os colegas como a tutoria, por conhecer a realidade. Ninguém que estava ali estava falando algo fora da realidade da equipe, né? Tinha experiência da escola com os problemas que cada escola tem, que cada bairro tem, claro, cada bairro com a sua característica. Então, é assim, pode-se dizer que a experiência de quem está dentro da rede de ensino, ela realmente ela é muito mais preciosa do que quando você traz alguém de fora. Porque a pessoa de fora ele pode até realmente ter a teoria muito bem, porque realmente a teoria é maravilhosa, ela te dá força para que você consiga agir com responsabilidade. Só que quando você tem dentro da tua equipe alguém que, além de ter a teoria, consegue reconhecer a tua prática e saber das necessidades, foi muito assim, fiquei muito feliz com a primeira formação. Né? Então, quero agradecer aqui publicamente a meus outros diretores que estão capacitando os outros colegas com essa questão da gestão participativa, comunicação da gestão, a importância de trazendo a comunidade para dentro da escola e, claro, uma formação técnica, porque nós precisamos ter essa técnica para desenvolver as habilidades do cotidiano. Só que realmente quero só dizer aqui, declarar que dá certo quando vocês pegam, as pessoas que estão dentro da equipe. E eu sempre falei, tem aquelas pessoas que têm a facilidade dentro da equipe. É só um olhar da gestão de ver quem serão essas pessoas que poderão estar nos ajudando, que não é fácil a tarefa da educação. Obrigada. Eu tenho... É tarefa complexa mesmo, a tarefa de educação, e aí, nesse sentido, diferentes níveis de suporte são necessários de liderança, né? O professor é uma liderança na sala de aula, começa por aí, mas aí você veio trazendo esses diferentes níveis e o potencial da tutoria para isso. Foi interessante porque, no intervalo, eu estava conversando com o professor Márcio, né? E a gente falava muito sobre essa transformação que acontece no dia a dia. Porque, assim, eu acho que nenhum de nós... Se tiver alguém, levanta o braço. Mas eu acho que nenhum de nós conhece muita gente que acorda de manhã e fala: hoje eu vou para a escola e vou fazer um péssimo trabalho. Vocês conhecem? Assim, às vezes tem até alguém, mas são fora da curva, né? A maioria dos profissionais, então, pode até ter alguns que falam: eu não quero estar lá, eu vou fazer um péssimo trabalho. Mas tem muitos profissionais precisam do suporte da formação em serviço para fazer a virada, né? E nós vimos, interessante, quando a gente trabalhou, como a gente começou a tutoria lá em 2009, a gente ouvia muito de pessoas que não estavam na escola. O professor não vai deixar ninguém entrar na sala de aula, né? Mesmo em Goiás, no início da tutoria pedagógica, você acha que vão deixar o tutor entrar, chegar, ajudar o coordenador pedagógico a observar a sala de aula, sentar com o professor a planejar. E o que foi muito interessante é que houve muito mais abertura do que se pensava. Por quê? Era uma formação, e aí isso vale para os seus tutores, que não é com o papel de fiscalizar, de inspecionar, de dar uma nota e dizer boa sorte, né? Ou as famosas orientações. Olha, você tem que. Bom, não está fazendo X, Y, Z, volto aqui semana que vem, espero que você tenha feito, né? Isso não é formativo. Então, quando você traz que a abertura sim e o talento da rede pode ser muito transformador, é justamente por isso. Porque chegam com um papel formativo de parceiros, né? Tem uma intencionalidade e é algo que o tutorado tem clareza também. O que ele está fazendo, para que ele está lá, qual vão ser as metas, né? A gente falou muito de metas do IDEB, mas na tutoria a gente trabalha com as metas de desempenho. Então, onde é que eu quero melhorar? Então, acho que esse é um ponto. E só mais uma reflexão, você trouxe o alguém de fora, né? Eu diria, concordo com você, então é importante potencializar e investir no protagonismo das equipes da rede, não só para ter alcance em escala, mas pela própria qualidade da transformação, pela sustentabilidade, e pela valorização dos profissionais que têm potencial para além da sua atuação específica, onde eles já atuam, mas para colaborar e potencializar dos colegas. Mas eu diria que o olhar de fora pode ajudar, sim, né? Eu acho que o cuidado que a gente precisa, e aí foi o cuidado que a gente teve em Goiás, que a gente tem em outros lugares, né?
e eu acho que nesse sentido a gente compartilha também, era só para reforçar o ponto, é que muitas vezes você precisa de alguém que olhe a sua prática e te ajude a aprimorar. Então, nosso trabalho em Goiás foi muito de bastidores, então como tutores dos tutores, né, do órgão central. E aí o pessoal da secretaria, eles como tutores dos órgãos regionais, das lideranças regionais. Então, sempre a estratégia de tutoria ela foi passando pelos diferentes níveis, mas sempre com uma preocupação, né? Quem forma o tutor? O tutor não pode ser só formado num curso, ele precisa de apoio ao longo do seu percurso, né? Mas, enfim, era só para complementar. E que bom que vocês, então, já têm uma experiência aqui, então a gente tem se entendendo que a gente também, pela prática, né? Bom. Só retomando, então, aqui a pergunta da Patrícia sobre a seleção dos diretores, né? Até o ano de 2010, até a gestão anterior, os diretores eles eram eleitos pelas escolas, né? Então, se tinha um processo de eleição, ele era eleito, ele assumia o cargo por um mandato de 2 anos, às vezes 2 anos e meio, dependia se acontecia alguma coisa. E aí, com a mudança de gestão, com a atual gestão, a primeira mudança que foi feita foi o seguinte: o professor que quiser ser diretor, ele precisa fazer um curso de formação inicial, certo? Então, é um curso que durou 40 horas e os aprovados nesse curso eles estavam aptos a poder participar do processo de eleição. Eleito pela comunidade escolar, ele era obrigado a fazer um curso de pós-graduação, curso de 360 horas, e ele tinha também aquele termo de compromisso em que ele estava se comprometendo a seguir as metas do IDEB e as metas da secretaria, né? Agora, depois do trabalho em parceria com o Itaú, nós reformulamos o processo para a próxima eleição. E aí ele ficou da seguinte forma: após ouvir, na verdade, os diretores da escola fazemos alguns estudos, alguns grupos focais com eles, o que a gente ouviu muito deles de demanda é o seguinte: eu chego na escola no primeiro dia de aula e eu não sei o que fazer. O curso que foi dado antes, ele ainda terminou sendo um curso teórico, porque era um curso para preparar para uma prova, certo? Então, assim, terminou sendo um pouco de legislação e um pouco longe da realidade do professor na escola, do diretor. E muitos diretores de escola, eles eram, no ano anterior, eram professores, às vezes de umas disciplinas um pouco mais afastadas no sentido de que ele não estava ali convivendo tanto com os outros professores, e ele se sentia totalmente solitário e não sabia como agir no primeiro dia de aula, certo? Então, a mudança que nós fizemos foi a seguinte: vocês viram aquele manual de gestão que eu mostrei para vocês, né? Ele mostra como que a escola funciona, como que funciona cada um dos processos lá dentro, como processos mesmo, né? Cada uma das ações. E aquele manual ele passou a ser subsídio para um professor ser diretor de escola. Então, assim, o curso que era de 40 horas, ele passou para 60 horas, certo? E o manual, o material de apoio foi aquele manual com o mapeamento de todos os processos, como a escola funciona, como que deve proceder, o que cada um faz, quais são as atribuições, e alguns conceitos da parte de liderança e de gestão de equipe, certo? Depois que ele é aprovado nesse curso, ele faz um plano de ação educacional. A gente brincava que era o plano de governo dele, que ele vai para a eleição com os outros professores na escola que ele indica, né? E aí, depois que ele é eleito, ele passa por um curso de aperfeiçoamento, né? É um curso de 180 horas, que tem como objetivo desenvolver aquelas 8 competências que eu mostrei para vocês rapidamente aqui, as competências da academia, que são resiliência, comunicação, gestão de equipe. Então, esse é um modelo que está agora já para o processo de eleição, começou a andar já. Cada escola recebe uma placa com o IDEB, é isso? Se não me engano? Cada escola tem o seu IDEB, tem uma plaquinha com o IDEB, que é aquela que eu mostrei na foto, mostrando os resultados para a comunidade. Uhum. E como é que vocês trabalham a questão da autoestima dos profissionais da escola que
que não atingiram as metas do IDEB, ou estão com o IDEB abaixo do esperado? Então, assim que eu cheguei em Goiás, a questão da placa do IDEB já tinha começado, e eu pensava a mesma coisa. Falou, bom, na verdade você está fazendo um atestado de incompetência para a escola. Você está mostrando para eles, você está mostrando para todo mundo que eles não são bons. Mas o resultado, na verdade, foi o contrário. O que a gente percebe hoje, de 2011 para cá, aqui no intervalo de 2 anos, é que houve, na verdade, uma apropriação muito grande, tanto por parte dos professores, dos diretores, dos coordenadores do IDEB. Até então, eles não sabiam o que era o IDEB, eles não davam bola e, por consequência, terminavam nas avaliações também, que as avaliações, na verdade, medem o resultado dos alunos, né? E o resultado, na verdade, ele é oposto a isso. Hoje você tem, muitos diretores de escola sabem o seu IDEB na ponta da língua, e você tem um foco muito grande, não um foco, mas você tem uma prioridade muito grande de trabalho para reverter aquela situação. Então, assim, a plaquinha que poderia estar testando incompetência, na verdade, hoje a gente percebe que ela funciona como um estímulo para ajudar o cara a melhorar. Que eu me lembro bem, de novo, né, a Fundação ela é parceira em alguns eixos da reforma, não em todos. Então, por exemplo, na da placa eu me lembro também que, para nós da Fundação... Bom, eu vou falar por mim, tá? Eu fiquei também, eu falei, nossa, mas para que a placa? O que? Por conta de... Até por algumas das questões que você trouxe, né? O que eu... Não tem nenhum estudo para mostrar isso, né? Mas talvez uma hipótese, né? O que talvez não tenha levado a descambar para uma culpabilização da escola, ou até um outro receio, que era se o pai vê aquele IDEB mais baixo, então vai tirar o aluno dali, então o movimento de abandono dos alunos de uma escola, o esvaziamento de certas escolas vai acontecer. No fundo, como houve tantos outros eixos de apoio para a escola, e como não se trabalhou só com o IDEB na hora de pensar a avaliação, tá? Então, que assim, a gente sabe, né? O IDEB é enfim, é um indicador, ele condensa, né? Prova Brasil fluxo, só de 2 em 2 anos. Então, assim, você não consegue entrar em cada aluno, naquela semana, naquele mês, naquele bimestre, né? Então, o trabalho que foi feito com resultados de avaliações diagnósticas, planos de aula, né? Então, trabalhar a questão de planejamento de aula, pensar quais são as expectativas de aprendizagem, pensar numa sequência didática, acho que a proposta curricular também ajudou muito, feita com o pessoal da rede. Então, foram vários eixos que eu diria que minimizaram o problema, o que poderia ser um problema, né? Que seria o que quando eu dei o exemplo de alguém que só chega para a escola e fala, seu IDEB está baixo, que absurdo, você tem que melhorar, viu? Vou voltar aqui e quero ver se você está fazendo alguma coisa para melhorar o seu IDEB. Que você está na escola, né? Você fica. E também, não quero fazer que seja tarefa simples para as equipes da secretaria, planejar a melhor forma de apoiar suas escolas. Exige tempo, exige recursos humanos, não é também tarefa fácil, né? Mas é fundamental quando se olha indicadores, resultados de aprendizagem, não se olhar só o IDEB. Então, esse foi o movimento lá, eu diria que essa preocupação acabou não sendo como a gente temia, digamos. Nessa questão aí, a partir do momento da divulgação do IDEB com as placas nas escolas, houve algum momento de, por exemplo, migrar alunos para uma outra escola que estava com o IDEB maior, sempre publicado, né? Isso aí. Davi, eu fiquei um pouco curiosa, você mostrou 2 instrumentos no começo da sua apresentação, o manual e aquela tabela. E eu fiquei pensando, qual foi a motivação de vocês ao criar esses instrumentos e que tipo de resultado vocês perceberam com eles? Assim, você falou, mas você falou rapidinho. Fiquei um pouco curiosa. Não, então, o manual, na verdade, ele foi muito naquela perspectiva de estar padronizando os procedimentos dentro da escola e, assim, o objetivo de estar tirando do diretor não tirando responsabilidades, mas está organizando mais o trabalho deles. Certo? Então, a partir do momento em que você mapeia o processo, ele só segue aquilo que está lá no procedimento,
definido no procedimento. Ele não leva tanto tempo, muitas vezes, refazendo as coisas ou voltando com aquelas idas e vindas, porque ali já está tudo definido, ele já sabe como que deve proceder. E, com isso, você libera o tempo para ele trabalhar mais no pedagógico. Esse daqui... Então, as rotinas que estão previstas é aqui a de elaboração do projeto político-pedagógico, certo? Do plano de complemento curricular, que é o plano anual, plano de ação. Plano de aula, certo? Como é que ele funciona. Avaliação escolar também. Trabalho coletivo, reuniões de trabalho coletivo. E nos processos administrativos, gestão de pessoas. Aqui é um caso mais específico, que é cada rede tem a sua forma de fazer sua modulação de pessoal. Então, aqui a modulação em frequência, como é que se registra. O programa Reconhecer também é um programa de bônus que é específico do Estado, certo? Como que ele funciona. A coordenação de ações do Conselho Escolar. O Plano de Desenvolvimento da Escola, o PDE interativo, né, que vocês todos já têm usando lá a plataforma do MEC. Gestão de recursos financeiros do PDDE e o ProEscola é um outro programa próprio também. A merenda, né, como que funciona todo o processo de merenda, de manutenção de infraestrutura das escolas também, e do censo escolar também, e transporte escolar e combate à evasão. O combate à evasão é um que a gente levantou que os técnicos escolares apoiaram muito. Inclusive, a gente tinha na rede, a gente tinha um índice, salvo engano, 14 mil faltas diárias de alunos, certo? E depois que os técnicos escolares começaram a trabalhar muito em cima dessa ação, usando até esses procedimentos aqui, a gente teve uma redução para 5 mil alunos, certo? Assim, caiu praticamente 1/3 o número de falta de alunos, né? E aqui há outras questões aqui que são próprias do Estado também, processo de matrícula, né? De escrituração na escola, de arquivo escolar. Essa planilha, Sara, na verdade é para a gente estar acompanhando todas as escolas, todos os gestores escolares. Então, assim, a gente precisa... A secretaria, certo? Assim, apesar da gente ser uma rede grande de 1.100 escolas, isso não justifica você não acompanhar uma a uma, certo? Então, assim, essa foi uma forma que a gente encontrou de estar colocando indicadores da escola, do próprio gestor e estar avaliando com eles, assim. Desse acompanhamento aqui, por exemplo, nós tivemos casos de gestores, de diretores de escolas que falaram, bom, então é isso mesmo, minha situação na escola é essa, eu não dou conta de ser o diretor de escola. Eu admito, então ele saiu do cargo e colocou o outro. Outros a gente conseguia identificar que a pessoa estava cambaleando também através dos indicadores. Certo? Então, assim, ele serviu um pouco para isso, para a gente balizar, não balizar, mas a gente acompanhar e medir um pouco o desempenho de como que a escola estava indo. A escola e o gestor também. Me chamou também a atenção nessa planilha, que eu vi, a primeira coisa que me chamou a atenção, foi que alguns gestores, foram reprovados. Então, como você mesmo falou que é por método de eleição, o diretor precisa dar uma continuidade, né, na sequência, nos trabalhos que ele começou. Mas aí, essa reprova, você retira automaticamente esse diretor, dá uma nova chance? Como que vocês fazem? Tá, deixa eu só te explicar aqui. Essa reprovação porque a reprova está bem no começo ali, né? Não, então, aqui estão as notas e a reprovação. Bom, o que acontece? O diretor, ele assinou um termo de compromisso dizendo que iria fazer a pós-graduação e iria se comprometer com os indicadores da escola, certo? Só que a avaliação, acho que vocês estão na escola entendem melhor do que a gente, ela também não é só a nota da prova que você tira, certo? Então, assim, a gente tem esse indicador aqui também, mas a gente tem uma série de outros indicadores da escola. Então, assim, alguns casos nós percebemos que o diretor, ele reprovou aqui, a proficiência da escola dele caiu, o IDEB caiu, a reprovação na escola aumentou. Então, assim, você vê que você tem um processo aí que é em cadeia. Então, nesses casos, nós conversamos com o diretor
ou ele saía, ou, se fosse o caso, a gente, se fosse muito grave a situação, durante a gestão dele a gente afastava, certo? Só que a gente não usava um único indicador como critério para ele permanecer no cargo ou não. Então, assim, se ele reprovou no curso e ele melhorou a proficiência dele, ele aumentou em 20% a proficiência dele, por exemplo, pode ter sido algum problema do curso. De repente, ele abandonou o curso ou no dia da prova não fez. Então, assim, a gente procurava fazer uma avaliação um pouco mais ampla. Tá? Até porque, assim, nesse curso de pós-graduação, ele foi um curso em gestão escolar. E muitos diretores de escola já tinham pós-graduação em gestão escolar também. Então, a gente também considerou isso. Claro que, se você começa a prejudicar o aluno, você não tem como sustentar. Tá? Eu imaginei que fosse um período para vocês estarem observando esse diretor, vamos dizer, um trabalho de 2 anos, um exemplo, eu não sei. Aí é anual, então. Essa eleição para esse diretor anual. Não. De 2 a 3 anos, depende do momento. Agora, assim, muitos casos aconteceram isso. Nós chamamos o subsecretário e, assim, o resultado, ele não era bom, mas também não era ruim, e o subsecretário também não tinha uma posição definida sobre o gestor. Então, nós começamos um processo de acompanhamento. A gente chama o gestor, fala, olha, os seus resultados são esses aqui, e nós vamos te acompanhar. Se, após esse acompanhamento, a escola continuar caindo nos indicadores, aí sim você tinha um afastamento. Mas você tinha, em situações específicas, você tinha acompanhamento, assim, por um período. Obrigada. Pensando, essa pergunta que você trouxe, só me lembrando, na época, acompanhando de novo, não dentro, mas do lado, né? Já que a gente estava com tutoria, então às vezes a gente acabava observando outros desdobramentos da política, eu acho que é um aprendizado interessante. No meio desse percurso, a Secretaria criou um programa específico de apoio às escolas mais vulneráveis, que é o PAP. Por que isso foi importante? Uma coisa é você ser o diretor em Goiânia, num bairro mais ou menos estável. Outra coisa é você ser um diretor numa escola, por exemplo, no entorno de Brasília. Não sei quem conhece a região, mas é uma região com dificuldade de ter professor. Então, escolas que muitas vezes não têm, sei lá, 10 professores. Não tem, não consegue, né? Ou o professor fica uma semana, depois vai para uma escola mais próxima da capital. Então, essas escolas precisavam de um apoio adicional, para além do acompanhamento semanal. Então, o programa foi criado no meio do percurso, pensando nesses diretores que podiam ter uma combinatória de indicadores de baixo desempenho, mas condições macro muito mais difíceis do que outros seus pares. E aí, às vezes, voltava para ver questões no órgão central, que precisavam ser feitas para apoiar mais aquela escola. Tá? Só para complementar. Não, desculpa, me passou realmente as vulneráveis. Então, você tinha também, no momento de você fazer essa avaliação de desempenho, a gente considerava também quem eram vulneráveis, por isso que a gente muitas vezes chamava o subsecretário para estar conversando, certo? Agora, assim, uma coisa que a gente também fez aqui é que é o seguinte: no momento de fazer as análises dos indicadores, nós consideramos não só a questão da vulnerabilidade, mas nós consideramos também a condição socioeconômica dos alunos. Então, assim, a gente conseguia ver que muitas escolas, claramente, os alunos tinham condições de aprender muito mais, porque o menino o pai dele tinha nível superior, ele tinha acesso à internet, tinha jornal em casa, você tinha uma série de fatores que contribuíam para a formação dele, para além daquilo que ele estava tendo na escola, e, no entanto, a nota dele na escola era mais baixa. Então, assim, a gente considerava tanto as vulneráveis quanto o nível socioeconômico do aluno. A gente procurava fazer de uma forma mais geral. 2 perguntas, na realidade. O professor tutor, ele foi afastado da sala de aula ou ele continua atuando? A segunda pergunta, a formação continuada do professor, como ocorreu com essa formação durante o processo? Do professor tutor que você se refere? Do professor tutor, né, que você colocou, a situação dele. Ele foi afastado, ele continuou em exercício, em outro horário ele fazia esse acompanhamento. E dos professores em geral, como foi a formação continuada dos professores nesse processo? Tá. O professor tutor, ele se dedicava
integralmente a tutoria, né? Então ele era um professor experiente que saía da sala de aula para estar desenvolvendo essas atividades. A formação dos demais professores, ela continuou ocorrendo também. Então, assim, formações para ciências. O que teve o chefe do pedagógico da secretaria, ele era um cara que até o ano anterior da gestão, ele estava na sala de aula. Então, ele conseguia também ter uma visão muito clara dos tipos de formação que funcionavam e das formações que não funcionavam. Então, assim, paralelo à formação dos tutores, você teve também um redesenho das formações oferecidas pela secretaria. Então, as formações em ciências, matemática, português, elas deixaram de ser formações em que você vai lá e muitas vezes fica fazendo discussões muito conceituais, muito filosóficas, elas passaram a ser formações mais pragmáticas, sabe, baseado em casos reais de alunos ou em casos hipotéticos e mais situações de discussão mesmo, coisas mais do cotidiano da sala de aula. Tá? Ela deixou de ser uma coisa muito conceitual. Acho que a gente já está chegando à conclusão. Acho que só ressaltar um ponto. A gente foi falando hoje à tarde, né, de estruturas, processos, ferramentas, políticas de formação continuada, né, algumas mais recentes, outras, enfim, mais conhecidas. A importância do talento de dentro da rede para que isso acontecesse. E eu acho que eu só queria ressaltar um ponto que foi no finalzinho, Davi, da sua apresentação, que foi aquela imagem do secretário conversando com os diretores, né? Vocês viram o formato, né? Era um círculo, o secretário conversando e perguntando. Claro que esses encontros não substituíram nenhum dos outros eixos que nós falamos, né? Mas parece que foi interessante também, porque é um outro jeito de escutar, às vezes informações que não chegavam ao secretário, chegavam nessas conversas, né? Então, acho que esse foi um ponto também, digamos, que amarrou, enfim, complementou e muitas vezes trouxe alguns subsídios, alguns insights interessantes, né? Esses encontros com o secretário também, eu acho que é interessante destacar que antes do diretor chegar para conversar com o secretário, ele tinha uma conversa prévia com o subsecretário dele. Por quê? O subsecretário, ele brifava os diretores sobre a conversa com o secretário. Porque se você for discutir problemas de infraestrutura, uma reunião com o secretário não vai resolver. Você coloca 20 diretores lá, todos vão falar do banheiro, da porta, da quadra e tal. E o foco do secretário nessas conversas era a aprendizagem dos alunos. Então, assim, isso também foi muito interessante e muito produtivo, porque assim, era um momento em discutir o pedagógico, discutir qual que é a função da Secretaria de Educação. É prestar serviços de educação de qualidade, então nós vamos discutir isso. As outras questões, elas são importantes, sim, são também, mas tem outros mecanismos para isso. Certo? Bom, Davi, acho que a gente chegou ao fim. Muito obrigada pela sua apresentação, pelas reflexões, e a vocês também que trouxeram questões, ideias, provocações. Valeu, muito obrigada.